Boa noite a todos os irmãos do Centro Espírita Caminhando para Jesus, aos internautas que nos assistem. Sejam todos bem-vindos para mais uma noite de estudos da doutrina consoladora. Hoje teremos nossa irmã Ana Paula, que vai nos trazer um tema fundamental para nós espíritas, a finalidade da vida. Por que nascemos? Por que vivemos? O que é que vamos fazer aqui? Vai ser muito esclarecimento para todos nós. E para iniciar os trabalhos da noite, eu peço ao nosso irmão Fernando Guimarães para que faça a prece inicial. Irmãos e amigos, boa noite a todos. Vamos elevar nosso pensamento a Deus e agradecimento. Estamos todos nós aqui aprendendo para nós colocarmos em prática lá fora, que é o mais importante. Essa escola do Espírito encarnado, encarnados, que possamos levar lá fora o que a gente possa aprender aqui. Como é importante essa escola para nós. A gente tem que fundamentar, esses ensinamentos são divinos, vêm lá do alto. É importantíssimo para a nossa educação dentro da nossa casa, educação com nossa convivência com os amigos, educação onde estejamos trabalhando, em qualquer canto que vivemos. Que Deus nos ilumine e que esteja constantemente entre nós, para que possamos crescer espiritualmente, que isso é importante. Não podemos chegar do outro lado com a mala vazia, passar por essa reencarnação sem ter feito nada para o nosso aprendizado. O nosso aprendizado é muito importante. E temos que agradecer ao nosso Pai Celestial sempre de ter nos colocado nessa vida, que a gente possa aprender e colocar em prática todos os ensinamentos divinos, que não estamos aqui por acaso. Nós não fomos jogados aqui de paraquedas. Viemos aqui com a missão. Cada um de nós tem uma missão. Missão do pai, missão da mãe. Cada um de nós é importante nessa vida. Então, vamos crescer espiritualmente falando e agradecendo ao Pai Celestial, agradecendo a Jesus essa grande oportunidade que está fazendo parte desse aprendizado desse Santo Espírito caminhando para Jesus. Então, devolvo a palavra em prece a Luiz, para que ele possa dar andamento ao nosso estudo nessa noite de hoje, com muito trabalho, com muito carinho e com muita atenção. Luiz. Que assim seja. Então, nossa irmã Ana Paula estará com a palavra para trazer a sua mensagem. Muita paz. Minhas irmãs e meus irmãos, que a paz do nosso Mestre Jesus e que o amor maternal de Maria esteja com cada um de nós nessa noite. Desde o início dos tempos, desde que a humanidade atinge a idade da razão, que a criatura humana se depara com três perguntas desafiadoras. Três questões filosóficas que aguçam o desbravar da compreensão da humanidade. A primeira pergunta: de onde nós viemos? Como nós surgimos? A segunda pergunta: qual é a finalidade da vida? Por que nós estamos aqui? E a terceira questão: para onde nós iremos depois que a morte cerrar os olhos do corpo físico? Essas três questões, durante muito tempo, foram tidas como bastante complexas e, por isso, instigam, intrigam e desafiam a humanidade a pesquisar e a buscar respostas que saciem a nossa imensa sede de conhecimento sobre o mistério que é a vida humana. Muito embora, na atualidade, muitos ainda demonstram não se interessar pela sua própria trajetória ou por questões que transcendam o dia a dia natural de cada um de nós. Então, antes da gente chegar no tema da nossa conversa da noite de hoje, que é
a questão do meio, qual é a finalidade da vida, porque é que nós estamos aqui, é preciso primeiro que a gente comece a falar e dialogar sobre as outras duas questões: de onde nós viemos e para onde nós vamos. Então, é por isso que antes de a gente chegar no tema central da nossa conversa, a gente vai começar dialogando sobre essas outras duas. Então, desde milênios que o homem se questiona: será que existe uma alma? Será que há um princípio inteligente para além do corpo físico? Será que há algum tipo de consciência individualizada que sobreviva à morte do corpo? Essas questões sobre será que existe algo para além do corpo, inclusive, foram responsáveis por dividir a humanidade em dois grandes grupos. O primeiro grupo, que apesar de parecer ser o grupo maior, não é a minoria, é formado por aqueles que acreditam que o corpo físico, a organização biológica do ser, é tudo que há de concreto e tudo que de fato existe. Então, para os que se encontram nesse grupo, a criatura humana se resume ao corpo, nada mais. Então, os que se afinam com essa ideia pensam que não existe nada para além da matéria. São, portanto, os materialistas. Fiquem com vergonha quando eu perguntar não, porque eu pergunto muito, viu? São, portanto, os materialistas. Então, para o materialismo, a origem e a existência da humanidade, eles só podem ser admitidos a partir de uma condição concreta, que no caso é a matéria. Mas o outro grande grupo, que este sim, embora pareça menor, é o grupo maior, é formado pelo grupo dos espiritualistas. Agora, será que dentro do grupo dos espiritualistas só estamos nós, os espíritas? Claro que não. Então, no grupo dos espiritualistas, nós vamos nos encontrar, porque os espíritas estão lá, mas também estão nesse grupo nossas irmãs e nossos irmãos das religiões de matrizes africanas, os católicos, os protestantes, os judeus, os muçulmanos, os budistas, os rosacruzes, taoístas e tantos outros que entendem que há algo para além da matéria, que há algum tipo de consciência ou uma alma para além do corpo físico. É claro que, dentro desse grupo que eu falei, com todas essas religiões e filosofias, há diferenças de entendimento sobre como é que se processa essa alma, o que é essa alma, como é esse existir para além da morte. É claro que há divergências de compreensão, mas todos eles são espiritualistas, porque todos eles entendem que a vida humana, ela não está contida nem limitada pelo corpo. Ok? Mas a gente não precisa voltar à questão de será que existe uma alma ou não, porque nós somos espíritas. Se a gente é espírita, a gente já compreende que o corpo não é senhor de nada. Então, essa discussão se há uma alma ou se não há uma alma não cabe para a gente mais. No entanto, mesmo assim, há um outro tipo de questionamento que diz assim: ok, há uma alma. O corpo não é tudo. Mas será que essa alma, ela foi criada, ela passou a existir, ela se origina no momento da concepção? Ou seja, quando a mulher engravida, para além do corpo físico, a alma também está sendo gerada naquele momento? Deus criou naquele ponto zero? E será que essa alma, ela se extingue na frieza silenciosa de um túmulo? Ou será que não? Será que a alma existe para muito antes da vida intrauterina? E será que ela prossegue para muito além da sepultura? Se a gente parar para considerar essa primeira opção de que a alma ela foi criada por Deus no momento que a mulher engravida, na concepção, e que, portanto, a alma se inicia sua trajetória no útero e que ela morre na sepultura,
a gente tem algumas questões para refletir e para considerar, tanto com relação ao nascimento, quanto com relação à morte. Porque se a alma iniciasse a sua trajetória no ventre, se a alma fosse criada naquele momento da concepção, ela então seria o que um filósofo inglês do século XVII, chamado John Locke, chamou de tábula rasa. Locke tem um livro muito famoso que se chama Ensaio acerca do Entendimento Humano. Nesse livro, John Locke vai dizer que a alma humana ela é uma tábula rasa. E o que é uma tábula rasa? É uma folha em branco. Então, não há nenhum tipo de conhecimento anterior. Todo mundo está partindo do zero. Quando a mãe engravida, nós estamos, portanto, sendo criados por Deus naquele momento. Era isso que Locke falava? Não, em esses termos, obviamente, porque ele não era da romagem da religião, ele era um filósofo, mas era isso que, em outras linhas, ele queria dizer. A alma inicia sua jornada no ventre. Isso quer dizer que todo o nosso conhecimento, tudo que nós somos, nós vamos desenvolver a partir das experiências daquela vida. Então, é como se todos nós partíssemos de um ponto zero. Isso tem sentido lá no início dos tempos, quando Deus criou cada um, porque Deus criou todos nós iguais. Depois desse primeiro momento, desse momento zero, o sentido para de existir. Porque, veja, de acordo com esse entendimento que a alma foi criada no ventre, significa que a criança, o ser humano de uma forma geral, a gente vai adquirir todos os nossos saberes, todas as nossas aptidões, todo o nosso conhecimento de vida, de tudo, de qualquer ciência, de qualquer matéria, a partir daquela vida, que é a primeira, não é? Porque a alma foi criada naquele momento, e a partir da experiência que ele vai ter. Então, tudo que nós somos reflete a experiência daquele existir, daquela existência. Muito bem, isso é uma teoria. Mas se a gente for considerar a alma sendo criada nesse momento, como é que a gente explica, então, de uma forma lógica, racional, tantas diferenças de gênero e de gênio, tantas diferenças de aptidões? Como é que a gente explica crianças que desde pequenininhos já demonstram um conhecimento inato de coisas que eles nunca tiveram contato naquela existência? Se a gente está todo mundo aqui partindo do ponto zero quando a gente nasce, como é que a gente explica que eu e uma outra pessoa que fomos colocadas a experienciar uma matéria qualquer, eu tenho uma facilidade de deslanche e o outro tem dificuldade? Como é que se explica isso? De onde vem essa diferença de saber se a gente está começando do mesmo ponto zero e passando pelo mesmo tipo de experiência? Como é que a gente explica as diversas provas e as diversas evidências de que o existir humano iniciou sua trajetória muito antes do ventre? Agora fica uma questão que eu vou lançar para vocês. Será que existem evidências e provas de que a vida começa muito antes do ventre? Será que há? Há. E muitas. Há indícios, há evidências, mas há também constatações. Se a alma humana fosse criada por Deus no momento da concepção, como é que a gente explica, por exemplo, as simpatias e as antipatias que muitas vezes parecem se iniciar de forma gratuita entre duas pessoas? Como é que a gente explica o fato de você nunca ter visto aquela pessoa na sua vida, você nunca conversou com ela por mais de 5 minutos, você não conhece a história daquela pessoa, você não sabe a personalidade dela, mas você é tomado quase que instantaneamente por um sentimento de aversão, de repulsa? Será que isso acontece? Olha, acontece tanto
que a sabedoria popular cunhou uma frase que está quase virando um ditado, que diz assim: meu santo não bateu com dela. Não é assim? Já ouviram? Coitado do santo. Não tem nada a ver com isso. Então, como é que a gente explica o fato de você, em contrapartida, também nunca ter visto alguém, conversa com ela 2, 3 minutos e você é tomada de um carinho, de um afeto? Você acha tudo lindo, você até releva daquela pessoa coisas que você não relevaria de outra. Você é tomado de uma atração que você não sabe explicar, porque você nunca cruzou com aquela pessoa na sua vida, mas você tem uma simpatia que é gratuita. De um ponto de vista estritamente material, a explicação ela é muito difícil. Mas se a gente ampliar a nossa compreensão e inserir nela a realidade do espírito imortal, a gente começa a perceber que as simpatias e as antipatias que nós sentimos pelo outro e que o outro sente por nós, nada mais são do que reflexos vivos neles e em nós, do nosso passado imortal. Porque o que acontece nas simpatias gratuitas é que você já caminhou tantas vezes com aquela criatura. E no decorrer de tantas e inúmeras existências, você e ela foram construindo um vínculo fraternal, de amizade, de amor. Há uma sintonia que foi construída em milênios, mas agora você reencarna. E na condição de reencarnado, você está automaticamente sobre a injunção do esquecimento do passado. Mas aí você reencontra aquela pessoa. E quando você reencontra aquela pessoa, conscientemente, você não lembra dela. Mas lá nos refolhos mais íntimos de você, a sua alma sente o amor que lhe vincula a ela. E o amor aqui, eu não estou falando do amor romântico, eu estou falando do amor fraternal, que liga duas almas que se gostam. Então você reencontra aquela pessoa, você não lembra dela, mas você sente o amor que liga você a ela. Você percebe a afinidade. Você vivencia o bem-estar em estar com ela. Porque vocês não são estranhos um ao outro. Vocês já se conhecem, se gostam, só não lembram disso. Mas tem uma frase que é importantíssima. Guardem bem. Porque véu do passado nenhum é capaz de soterrar um sentimento. Então você reencontra aquela pessoa que você nessa encarnação nunca viu na sua vida. E você é tomado por um sentimento de simpatia. Porque sua alma já é ligada a ela, porque durante milênios vocês foram construindo uma relação de afeto, de amizade. E agora você reencontra aquela criatura como uma colega de trabalho, como um vizinho, como um amigo do centro, como qualquer coisa. E naquele momento que você reencontra, vocês começam um diálogo. E com 5, 6 minutos de diálogo, você fala para ela assim: mas nossa, parece que eu te conheço há anos. E olha, conhece mesmo. Há anos, há séculos, há milênios. E aí vocês começam a construir uma amizade. E vocês percebem que a amizade é fácil de ser construída. Flui muito naturalmente, não precisa esforço. É porque você não está começando aquela amizade do zero. Você está apenas agora retomando um vínculo que já te é tão caro há tanto tempo. E o que é isso, se não uma evidência de que a alma já existia há muito tempo? Agora, por outro lado, às vezes você também reencontra uma pessoa que não fez nada para você, nunca fez nada contra você e você é tomado uma repulsa. A pessoa às vezes até quer se aproximar, mas você não consegue confiar. Você não consegue contornar o sentimento de antipatia que você é tomado. Acontece? Nesse caso, vocês também caminharam juntos.
Mas aí foi um botando o pé para o outro cair. Foi construída uma relação de desafeto. Mas tem uma coisa importante agora. Porque quando acontecem essas antipatias gratuitas, qual é a primeira coisa que a gente faz? Se afasta. Não é? Ah, não desceu, não. Normal. Mas quando você se afasta, é o sentimento, é o mecanismo de fuga diante do mal-estar. Mas a atitude tem que ser o contrário. Se aproxime, desconstrua o sentimento de antipatia, porque olha, se vocês reencarnaram na mesma época, no mesmo ciclo geográfico, na mesma rede de relações e se cruzarem em algum momento da vida, ou se vieram no mesmo grupo de família consanguínea, não foi à toa, porque ninguém entra na vida de ninguém sem ter um motivo para isso. Então, é a oportunidade divina que Deus está lhe dando para você desfazer o nó de ódio que você deu lá atrás e construir agora um outro tipo de relação com aquela criatura. Então, as simpatias e as antipatias são uma evidência, um indício de que a vida humana começou muito antes. Porque a gente já caminhou, todos nós aqui, por milênios. E no decorrer dessa caminhada, nós fomos construindo relações. Umas de afeto, outras que ainda transitam nas raias da animosidade. Lembrando que essas a gente tem que desconstruir. A gente tem que desfazer o nó de marinheiro que a gente deu lá atrás. Mas as simpatias e as antipatias são um indício. Mas há outros. Às vezes acontece com algumas pessoas uns sentimentos de familiaridade. Uma impressão que você já vivenciou uma cena ou uma situação que, na realidade, você conscientemente sabe que você não vivenciou, que você não conhece aquilo, mas fica um sentimento como se você já tivesse passado por aquilo. Há um termo francês que dá nome a isso, se chama déjà vu. Já ouviram? Ou déjà vu? O que é o déjà vu? É você pegar um livro que você nunca leu na sua vida, você sabe que você não leu, que você não é doido, mas você começa a folhear e você percebe que você conhece a história. Alguma coisa te soa familiar. Ou você vai numa cidade, em um país, que você nunca foi, mas geralmente é uma cidade ou um país que você sempre teve aquela vontade, aquela propensão de conhecer. E aí você chega lá e você percebe que, opa, eu já tive aqui. Isso aqui não é estranho para mim, eu conheço. Ou você escuta uma música antiga e você está cantarolando a música sem se perceber, mas você nunca ouviu aquela música. Minha avó paterna, minha avó paterna era uma senhora muito humilde, muito humilde. Estudou até o quarto ano primário. Era uma mulher realmente humilde, mas, mesmo tendo estudado até o quarto ano primário, é a mulher mais sábia com quem eu já me relacionei. A mulher com quem mais eu aprendi. E ela costumava dizer para mim que ela nunca tinha escutado na vida dela uma valsa vienense. Vocês já escutaram valsa vienense? Danúbio Azul, né? Ela dizia, minha filha, eu nunca tinha escutado uma valsa vienense, porque isso não era nem do mundo dela. E ela disse, a primeira vez que eu escutei uma valsa vienense, eu não sei explicar, mas quando eu escutei uma valsa, eu nem sabia que era valsa vienense, eu escutei uma música. Depois que eu fui entender que era uma valsa vienense, me contaram que era uma valsa vienense. Mas ela dizia, a primeira vez que eu escutei, eu não sei o que houve, mas a minha vista apagou. E eu vi um salão enorme, rico. E eu olhava em volta do salão, eram aquelas damas vestidas com aqueles vestidos, aqueles homens de fraque, uma pompa, as mulheres cheias de joias. E quando eu olhava para mim, eu estava no meio do salão, ricamente vestida, eu era uma jovem, com colares, com anéis, e eu bailando no meio do salão com um homem de fraque. E eu bailando com ele ao som daquela música e ao redor as pessoas olhando. E eu tive aquele flash, eu vi com nitidez e voltei. E ela disse que toda vez que ela escutava uma valsa vienense, a partir daí, ela não via mais a cena, mas ela era tomada por um sentimento de nostalgia, uma saudade de alguém ou de alguma coisa.
que ela imaginava que era daquela situação. Então, o que é isso? Ela não era ela que estava ali, a ela de atual, né? Não era ela que estava lá naquele salão dançando, ricamente vestida. E ela disse que era um salão como se fosse tempos antigos que a gente vê em filmes. Como é que a gente explica isso? Aí a ciência vem e diz: não, o déjà vu é uma sensação que é causada por um movimento de estresse, ansiedade. Alguns ramos da ciência dizem é uma construção de uma memória alheia. Não, é uma construção de familiaridade. Você viu um filme, você familiarizou seu cérebro. Então as explicações são vastas, mas nenhuma delas diz como é que se processa o fenômeno. E como é que em alguns acontece com tamanha nitidez de detalhes, que às vezes é comprovado em livros. É que o déjà vu não é algo orgânico, não é algo que está no corpo físico. O déjà vu é mais do que uma impressão, é mais do que um sentimento de familiaridade. Na verdade, ele é um encontro do presente com o passado. Porque você é jogado, sem se aperceber, para uma situação lá de trás, que você vivenciou em outras épocas, em outras eras, e que você vivenciou com tamanha força que ficou registrado lá nos arquivos adormecidos do teu inconsciente. E aí, quando você se depara com aquele livro, você se depara naquela cidade, naquele país, com aquela música, você é jogado para aquela cena que te impactou lá atrás. E aí você não sabe explicar, mas vem o sentimento de familiaridade. É porque a situação é familiar a você, só não é de agora. Então, o déjà vu é outro indício de que a alma não é criada no ventre. Se perderam, não, né? Estão me acompanhando? Mas será que há outros indícios demonstrando que a alma não iniciou sua trajetória na vida intrauterina? Como é que a gente explica os gênios precoces, as crianças prodígio, que demonstram um conhecimento, um saber que elas nunca experienciaram nessa existência, que demonstram um conhecimento de algo que transcende, inclusive, os seus mestres? Da onde essas crianças tiraram esse conhecimento? Onde essas crianças aprenderam isso? Quem as ensinou? De onde vem, se elas partiram do ponto zero, se a alma foi criada por Deus naquele momento? De onde vem? Como é que a gente explica Sibelius Donato Tenório? Alguém já ouviu falar de Sibelius? Sibelius nasceu em Campina Grande, na Paraíba, em 1973. Sibelius nasceu em 73 e até os 3 anos e 8 meses de idade, 3 anos e 8 meses, Sibelius não falava, não andava, não engatinhava. Sibelius, para se locomover de um local a outro da casa, ele se arrastava de costas no chão. Era uma criança completamente alheia. Naquela época, em 73, os diagnósticos materiais eram muito difíceis, né? A medicina ainda estava estudando o diferente. Na casa que Sibelius morava, tinha um piano, que era um piano que era utilizado como decoração, porque ninguém da casa tocava piano. Os pais de Sibelius não sabiam tocar piano. Era um piano que vinha de gerações, de bisavô, de tataravô, passou para bisavô, passou para avô, e estava lá. Ficava lá na sala, mas ninguém tocava, ninguém mexia, ninguém sabia. Era uma decoração da casa. Tinha esse piano lá. Uma certa madrugada, lembrando que Sibelius não andava, não engateava e não falava. Uma certa madrugada, os pais de Sibélio acordam assustados, porque o piano estava sendo executado. Alguém estava tocando piano, em alto e bom som. Madrugada, silêncio. Então o piano estava ecoando na casa. E aí a mãe acorda e acorda o pai desesperado, porque tinha entrado ladrão. E era um ladrão culto, erudito, porque estava tocando piano.
E a mãe acorda preocupada, porque tinha gente estranha na casa, e as crianças estavam no quarto, e Sibelius. E aí o pai pega alguma coisa na mão e sai para a sala. Quando o pai e a mãe chegam na sala, quem é que estava tocando piano? Sibelius. Sibelius estava ao piano. E Sibelius não estava tocando Caicai Balão, não. Sibelius estava tocando a 40ª Sinfonia de Mozart. Os pais souberam que era a 40ª depois. Sibelius estava tocando a 40ª Sinfonia de Mozart, 3 anos e 8 meses. Depois ele parou e tocou Assum Preto. Gente, eu não toco nem Caicai Balão. Nada. Como é que a gente explica isso? Da onde veio? Como é que ele estava tocando aquela música clássica? 3 anos. Aí os pais pegaram Sibelius. A partir dali ele começou a falar. Começou a andar. Foi uma mudança de chave. Os pais pegaram Sibelius e levaram Sibelius para o conservatório de música. Porque Sibelius estava tocando música clássica no piano. Levaram ele para o conservatório. Sibelius passou um mês no conservatório. Os professores chamaram os pais e pediram para tirarem ele do conservatório, porque não tinham que ensinar. Ele já estava dando aula para os professores. Ele, inclusive, estava compondo música clássica. Aí os pais levaram ele para Chico. Levaram para Chico Xavier. E Chico disse: não. Ele é Juan Júlio Sibelius, um compositor finlandês desencarnado no século XIX. Como é que a gente explica isso? Como é que a gente explica Jacob Barnett? Jacob Barnett é um garotinho americano que, quando ele tinha 2 anos de idade, ele foi diagnosticado como autista moderado. Os médicos chegaram para os pais de Jacob e disseram: seu filho nunca vai ser capaz nem de amarrar os cadarços do sapato. O menino falava muito raramente, não interagia, dependente. Os pais, conformados com a situação, começaram a perceber que Jacob pegava cotonetes e, com os cotonetes, ele se sentava no chão e formava o que a mãe achou que pareciam estrelas, constelações. E ele ficava o dia todo construindo aqueles mapas que ela entendia que eram mapas do espaço. Então, ela achou que ele tinha algum interesse sobre astrologia, astronomia. E aí chegou, coincidentemente, bem entre aspas, chegou na cidade um planetário. Jacob, nessa época, tinha 4 anos. E a mãe levou Jacob para o planetário, para ele ver, já que ele gostava. Ela achava que ele gostava. Então, ela chega com ele, arrastando ele pela mão aos 4 anos de idade. Autista moderado. O professor começa lá, o guia, começa lá a falar para as pessoas sobre as constelações, Andrômeda, Via Láctea e tal. E teve uma hora que ele perguntou: gente, agora vamos falar dos satélites de cada planeta. Júpiter tem alguns satélites, Saturno tem outros. Alguém sabe o nome de algum satélite? Alguém sabe descrever os nomes? Todo mundo calado. Quando olharam, estava Jacob com a mãozinha levantada. Aí todo mundo riu. O guia fez: fale, filho, quais são os satélites? E ele declinou o nome de vários. Vários. Aos 14 anos, esse menino entrou no mestrado em física quântica. Hoje ele é PhD em física quântica e diz ele e os outros professores dele que ele está elaborando a refutação da teoria da relatividade de Einstein. Podem pesquisar na internet, Jacob Barnett. Da onde vem? Da onde vem esse conhecimento? Aí alguns dizem, não, mas é porque Deus dotou a alma deles diferente. É um dom, está nos mistérios de Deus. Deus deu algo na alma deles que eles têm esse dom. Gente, com todo o respeito que nós temos, a quem pensa assim, nós respeitamos mesmo. Mas essa é uma explicação que não tem lógica nenhuma. E além de não ter lógica, ainda demonstra uma compreensão muito imatura sobre Deus. Porque se a gente acha que Deus faria isso, a gente está entendendo que Deus é um pai parcial, que dá a um filho mais do que a outro.
Olha, eu sou mãe de 3 filhos. Eu tenho 3. E eu digo com conhecimento de causa, eu como mãe imperfeita, atrasada, espírito primitivo que eu sou, eu jamais daria a um filho uma condição para não dar para os outros. Então, se eu, que sou uma mãe primitiva, atrasada, não faço isso, como é que eu posso supor que Deus faria? Para quem gosta de futebol, se você vai no jogo de futebol e o juiz está declaradamente ajudando um time em detrimento do outro, esse juiz é bom? É bom? Não, gente, o juiz parcial não é bom. Gente, então, quando a gente entende que Deus está fazendo isso, a gente está colocando Deus. A gente não está nem humanizando Deus. A gente está colocando ele num patamar abaixo do patamar de humanidade. Porque a gente está entendendo que ele faz coisas que nem um pai material falho faria. Mas isso é outro indício da reencarnação. E um indício forte, né, gente? Esses saberes são uma evidência forte de que a alma não começou sua trajetória no ventre. Mas tem mais. Como é que a gente explica as lembranças espontâneas de outras existências? Como é que a gente explica as crianças que dizem ter outra personalidade, lembrar de quando tinham outros nomes? Tem uma gama vasta de cientistas, a maior parte deles ateus, que estudam crianças que espontaneamente relatam outras existências. Aqui eu trouxe um livro só para, como exemplo, de Hernani Guimarães Andrade, que é um cientista brasileiro já desencarnado. Ele escreveu Reencarnação no Brasil. Aqui ele traz 8 casos que ele estudou de crianças com lembranças espontâneas de outra vida. É grande, mas não se assuste não, porque a leitura é ótima. Mas tem o Dr. Banerjee, que é um doutor indiano. Dr. Ian Stevenson. Doutora Ellen Van Bach, que é uma terapeuta infantil americana. Eu vou contar muito rapidamente, porque o relógio aqui não anda, ele corre. Eu vou contar muito rapidamente um caso que a doutora Ellen Van Bach escreveu em um dos livros dela, que se chama Vida Antes da Vida, sobre um paciente que ela atendeu, que era o paciente B. Antes disso, deixa eu contar outra coisa. Eu tenho um filho, meu filho mais velho, tem 8 anos. Vai fazer 9 já. Quando ele era bem pequenininho, 2 anos assim, ele começou, de uma hora para outra, o nome dele é Mateus. E ele começou, de uma hora para outra, a ficar muito abusado, quando a gente chamava ele de Mateus. Abusado de gritar, de chorar, porque o nome dele não era Mateus. Não me chame de Mateus, que eu não sou Mateus, eu sou Adolfo. E ele brigava com qualquer pessoa que chamasse ele de Mateus, porque o nome dele era Adolfo. E de onde ele tirou esse Adolfo? Porque Adolfo é um nome antigo, né? É difícil a gente encontrar um Adolfo hoje em dia, né? É difícil. A gente não tinha nenhum Adolfo na rede de relação da gente, assim. Ele não tinha contato com nenhum Adolfo. Mas ele dizia, e passou um bom tempo dizendo que o nome dele era Adolfo, não era Mateus. E tem outros casos, mas isso fica para outra conversa. Vamos correr. Doutora Levenbach conta um relato interessante em um dos livros dela, que é do paciente B. Vou contar bem rapidinho. B é de uma família de origem italiana que imigrou para os Estados Unidos. Então, uma família italiana, uma família grande, unida, feliz, festeira. E B estava sendo muito esperado, porque ia ser o primeiro bebê da família que ia nascer em solo americano, portanto, seria americano e ia desfrutar de todos os benefícios de ser um cidadão americano. Então, a família estava feliz, esperando que B nascesse. B nasce. E B era lindo, uma criança linda, e a família se apaixonou. Mas à medida que B crescia, a família ficou mais encantada ainda, porque B era simpático. Mas quando B fez um pouco mais de um ano e começou a falar, a família que já estava apaixonada enlouqueceu de amor, porque B era inteligentíssimo. E aí a família começou a perceber que B adorava tudo e qualquer coisa que tivesse conexão com os bombeiros.
Então, quando passava uma sirene de bombeiro, ao contrário das outras crianças que ficavam em pânico, B entrava em êxtase. E aí a família descobriu que se desse algum brinquedo de bombeiro para B, era alegria completa. Então, o quarto de B era de tema de bombeiro, ele tinha boneco de bombeiro, roupa de bombeiro, ele tinha tudo de bombeiro. O quarto dele era todo temático de bombeiro. Quando chegava um ano e um pouquinho, viu? Um ano e um pouquinho. Quando chegava alguém estranho na casa, a primeira coisa que ele perguntava era: sua casa tem prevenção contra incêndios? Então ele sabia a hierarquia dos bombeiros, ele sabia onde os bombeiros ficavam, o que é que os bombeiros faziam. E quando alguém dizia para B que ia acampar, ele dizia: mas você sabe os riscos dos incêndios florestais? E aí ele começava a explicar os riscos, os procedimentos, o que é que você tinha que fazer. Então, B era muito inteligente. E a família entendeu que B era inteligente demais. B precisava ir para a escola. E colocaram B numa escola muito famosa dos Estados Unidos. E B vai. B começou, completou 2 anos, os professores chamaram os pais de B. Mãe, tem algum problema acontecendo em casa? A mãe disse não. B está se recusando a fazer as tarefas, está muito triste. Quando a gente pergunta o que está acontecendo, ele diz que está muito triste para fazer as tarefas. B disse não. A mãe disse não. B está tendo algum problema? Não, mãe, nada. 2 anos e um pouquinho. Nada. Ok. Mas aí a escola chamou a mãe de novo. Mãe, tem certeza que não está acontecendo nada? Porque ele agora, além de se recusar a fazer as tarefas, ele não quer comer. E a mãe, B, está acontecendo alguma coisa? É algum coleguinha que está ali atrapalhando? Algum professor está te maltratando? Está acontecendo? Não, mamãe, não está acontecendo nada. Mas a escola insistiu. Mãe, está acontecendo alguma coisa. Ele agora não participa das atividades, não come, diz que está muito triste e a gente está achando que ele está deprimido. E aí a mãe apertou ele na parede. O que está acontecendo, B? E ele disse: sabe o que é, mãe? É que eu sou B, seu filho. Mas eu também sou Mark, capitão dos bombeiros da cidade de Nova York. E eu estou com muita saudade da minha mulher e dos meus filhos. Aí a mãe riu. A mãe riu porque ela conhecia o bombeiro Mark. Todos os bonecos dele eram o bombeiro Mark. O bombeiro Mark era aquele bombeiro herói que salva as crianças. Ele falava do bombeiro Mark para a família inteira, ele falava para todos os amigos. Era um personagem que ele tinha criado, era o bombeiro Mark, o bombeiro salvador. A mãe chegou para a professora e disse: não, é um personagem que desde sempre falou desse bombeiro Mark. A escola, mas então tem que inibir, porque aí já está atrapalhando. Tem que parar. Aí a mãe reuniu a família, vamos tirar, tiraram a decoração, tiraram os bombeiros todos, botaram vaqueiro, Power Ranger, Pokémon, e B piorou muito. Deprimiu. E a escola aconselhou a família a procurar uma terapeuta. E aí é onde entra a doutora Ellen Van Bach. A doutora Ellen Van Bach foi contratada, conheceu B, se encantou por B, porque ele era lindo. Ninguém dizia que aquele menino tinha 3 anos de idade. Tinha uns 12. E a doutora Ellen Van Bach começou a conversar com B e chamou a mãe. Disse: mãe, o ideal, ele está deprimido, é grave. O indicado seria ele começar com um medicamento. Mas eu não quero medicar, porque 3 anos, uma medicação num cérebro de 3 anos. Então, eu vou lhe pedir uma autorização para que a senhora me permita tentar uma abordagem. Eu vou confrontar ele nas fantasias dele, para que ele perceba que são fantasias. A senhora me permite essa abordagem mais incisiva, para que a gente não tenha que partir para uma medicação? A mãe concordou. Confrontar ele significava mergulhar nas fantasias com ele para que ele entendesse que eram fantasias, que ele não era o bombeiro Mark. E a doutora Ellen Bach começou. Então, B, quem é o bombeiro Mark? O bombeiro Mark é o capitão dos bombeiros da cidade de Nova York. E começou a falar sobre o bombeiro Mark. O bombeiro Mark, então, é um homem. Sim, é um homem. E ele é casado? Sim, é casado com fulana. E deu o nome. E ele tem filhos? Tem 3 filhos. Fulano, Ciclano e Beltrano. E começou a dar detalhes e falou do quartel, falou dos amigos.
em um determinado momento da conversa, ele deu o endereço da casa onde o bombeiro Mark morava. Mas em um ponto da conversa, ele deu o número de segurança social do bombeiro Mark, que seria o nosso CPF, o nosso RG. Aí já era demais. E a doutora Ellen Van Bach foi pesquisar. E quando ela foi pesquisar, ela chamou a família e disse: não, ele não está psicótico, ele está sendo abusado. Porque o bombeiro Mark, de fato, existiu. Era capitão dos bombeiros de Nova York e morreu 10 anos antes do nascimento dele. Então, essa criança está sendo abusada porque alguém está colocando na cabeça deles, porque claramente ela sozinha não saberia. E a mãe se preocupou, quem estaria fazendo isso? Ela, mas não se preocupe, agora eu sei o que fazer. Eu vou confrontá-lo. Vou entrar em contato com a família e vou confrontá-lo, para ele ver que não é. Descobriu o telefone da viúva. Ligou para ela, contou a história para ela, e ela, muito sensibilizada, uma senhora já. Mas meu marido, Mark, perguntou se ela não poderia vir para a terapia, para que ele se confrontasse com ela e percebesse. Ela aceitou, de muito bom grado, ajudar uma criança, 3 anos e meio. Então, a doutora Ellen Van Bach combinou com os pais de B, combinou com a viúva veio. Então, a viúva estava lá, os pais sabiam, só ele não sabia. Então, ele entrou no consultório. Bom dia, doutora Ellen. Se virou, fulana, sou eu, sou o marido Mark. Perguntou como ela estava, perguntou dos filhos, perguntou dos parentes, perguntou dos amigos do quartel, das coisas da casa, mas em um dado momento da conversa com a viúva, na frente da doutora Ellen Van Bach e dos pais, ele falou para ela de um sinal que ela tinha na parte interna da coxa, que só o marido dela ou o ginecologista dela poderia saber que ela tinha aquele sinal. No final, a viúva virou para a doutora Ellen e disse: como é, eu não sei, mas ele é meu marido, Mark. E aí a doutora Ellen Van Bach, ateia, que não tinha nenhum conhecimento sobre isso, se defrontou com a realidade da reencarnação. E a partir daí começou a pesquisar, estudar, e tem livros catalogados com mais de 700 casos de reencarnação. Então é outro indício. Não é nem indício, é uma prova, uma constatação de que a nossa jornada não iniciou no ventre. Então, para a gente voltar aqui, que eu sei que está todo mundo perdido na história, nós respondemos 2 das 3 perguntas do início. De onde nós viemos? Nós entendemos agora que nós somos seres imortais. E por que que a gente começou com de onde nós viemos e para onde vamos? Porque antes de a gente chegar na finalidade da vida, a gente tinha que entender o que é que nós somos primeiro. Então agora a gente compreende que nós somos seres imortais. Nós somos herdeiros de nós mesmos. Nós vivemos e viveremos ainda uma infinidade de existências. Portanto, quando a gente nasce, a gente está renascendo para outras e novas experiências. No momento da concepção, a alma não está sendo criada ali. Apenas existe a ligação fluídica do espírito pré-existente, milenar, com o corpo físico. Esse sim em formação naquele momento. Então, nós viemos de um passado milenar de erros, de acertos, de relações. Por isso, as diferenças de gênio. Por isso, os saberes que algumas pessoas acham que é inato, não é inato, é porque a gente já construiu. Por isso, as simpatias e as antipatias que a gente não sabe explicar de onde vêm. Por isso, as lembranças espontâneas que alguns têm em algum momento. Por isso, os déjà vu. É porque você já vivenciou tudo isso. Todos nós temos um passado. Todos nós temos uma bagagem secular no ventre. Há apenas a ligação do espírito com o corpo, mas não a formação da alma. Porque o nosso início se perde na noite dos tempos. E para onde nós vamos? Não teria sentido tudo acabar no túmulo. Para que a gente faz um esforço danado para se melhorar?
Para que a gente faz um esforço para entender, compreender o que é amar? Para que a gente está aqui se esforçando para entender o que é ser humano? Porque ninguém aqui está aprendendo o que é ser anjo, não. A gente não está nessa fase. A gente está na fase de entender o que é ser humano. Está lá no Evangelho, construção do homem de bem. É o que os Espíritos estão ensinando para a gente, ó, construir o homem de bem. A gente está saindo do primitivismo. A gente está saindo da animalização, aprendendo a ser humano. Um esforço para acabar na sepultura. Não. Então, de onde nós viemos? De um passado milenar, de múltiplas vivências. E seguiremos, depois da morte física, para outras e novas existências. Mas falta uma pergunta. Qual é a finalidade da vida? Por que é que a gente está aqui? Mas para que a gente chegasse nela, a gente precisava primeiro entender que nós não somos seres materiais vivendo uma experiência espiritual. É o contrário. Nós somos seres espirituais vivendo transitoriamente, momentaneamente, enquanto estamos encarnados, uma experiência material. É sobre esse ponto de vista que a gente precisa entender a finalidade da existência. E qual é a finalidade da existência? Se a gente perguntar isso para pessoas diferentes, qual é a finalidade da sua vida? Qual é o objetivo da sua vida? Às vezes a gente encontra respostas diferentes, não é? Se eu perguntar, por exemplo, um vestibulando, eita, eu disse a idade agora. Falar vestibulando hoje em dia é entregar a idade, né? Se a gente perguntar para uma pessoa que está fazendo Enem, qual é o objetivo da sua vida? Essa pessoa vai dizer, talvez, passar na faculdade, se formar, ter uma profissão. Se a gente perguntar para uma pessoa que quer encontrar um afeto, quer encontrar um bem-querer, quer casar, quer ter filhos, talvez ela diga que a finalidade da vida dela é formar uma família, é ter filhos. Mas por que que a gente encontra tanta resposta diferente para uma pergunta que a resposta é igual para todo mundo? Porque a resposta é uma só, para mim, para seu Luís, para qualquer um de nós aqui. A finalidade da vida, a gente está aqui para evoluir, progresso, para espiritualizar a nossa vida. Por que que as respostas são diferentes? Porque a gente confunde a finalidade da vida, que é o aprimoramento moral, intelectual, espiritual, com as ferramentas que Deus nos dá para a gente conseguir essa evolução. Porque o estudo não é a finalidade, é a ferramenta que você tem. Porque através do estudo você adquire cultura, você desenvolve seu raciocínio, você tem acesso à informação e a partir daquele momento você pode produzir conhecimento. Então, através do estudo, você desenvolve-se intelectualmente. Porque a gente não está aqui só para se desenvolver moralmente, não. Porque um pássaro não voa com uma asa só. A gente está aqui para desenvolver o moral e o intelectual. Então, através do estudo, a gente desenvolve o intelecto, a gente se evolui, aprimora-se. O casamento, para quem quer casar, é outra escola maravilhosa. Porque no casamento, porque conviver é fácil, minha gente. Vocês estão tão calados, eu estou com vergonha. Conviver é fácil, conviver é difícil. Só quem é casado vai direto para nosso lar, sem escalas. Eu já estou lá. Eu moro num apartamento pequeno com um marido e 3 filhos homens. Você imagina como eu estou trabalhada na paciência. Então, o casamento é uma escola maravilhosa. Por quê? Porque você vai desenvolver paciência, tolerância. Quando ele ou ela vai lá na pasta de dente e aperta o tubo no meio, aí você tá o quê? Desenvolvendo sua tolerância, sua paciência por aquele filho de Deus. Você está desenvolvendo seu altruísmo. Então, você está aprendendo a compartilhar a vida, a ceder, a calar, a falar. Filhos não é a finalidade da vida. A gente não tem que entender filho como finalidade de vida. A gente tem que entender filho como outra ferramenta. Porque ser um bom pai e ser uma boa mãe não é se orgulhar porque o filho tirou nota boa na escola. Não é se orgulhar porque o filho é bonito. Ser um bom pai e ser uma boa mãe é ser um educador. Um bom pai e uma boa mãe evolui,
educando uma criança. Porque você não consegue educar ninguém sem antes você se educar. Nas gerações, estou correndo, viu, seu Luiz? Nas gerações antigas, você até conseguia educar uma criança na base do faço o que eu digo, mas não faço o que eu faço. Hoje em dia, com essa geração que está aí, vai educar na base do discurso, sem fazer. Um dia desse, meu filho mais velho, bem rapidinho, um segundo eu conto. Ele não queria comer verdura. E aí eu incorporei a educadora e fiquei lá 1 hora falando da importância da verdura, porque a verdura no prato, porque a verdura tem que ser a verdura. Eu estava ali plena, achando que eu estava dando uma aula. Eu era a melhor educadora do Brasil, eu não sabia o que eu estava fazendo aqui, que eu era para estar no ministério. E ele calado, me olhando. Eu não sabia que naquela mente de 8 anos, ele estava friamente esperando a hora de eu botar meu prato. Porque quando eu botei meu prato, vocês acham que eu botei verdura? Não. Ele passou, cadê a verdura? Então, gente, filho desenvolve a gente, mas não é a finalidade, é uma ferramenta. Porque você aprende a amar. Você tem que se orientar para orientar outra pessoa que lhe foi confiada. E aí tem uma coisa importante sobre filhos, só para a gente fechar. Geralmente, quando a gente descobre que vai ser pai ou ser mãe, geralmente os pais fazem o script da vida da criança, não é? Você já faz todo o roteiro. Vai estudar aqui, vai ser assim, eu vou educar assim, assim. Você desenvolve o roteiro da vida da criança todinha. Aí, quando a criança cresce e foge do roteiro, aí você se desespera, você faz chantagem emocional, você quer puxar, porque não pode. Gente, a gente tem que educar, a gente tem que orientar, mas a gente não pode viver a vida do filho, nem querer que o filho viva a nossa vida. Então, eduque, oriente, mas permita ao seu filho e sua filha ser o que ele ou ela é. Ame. Ame especialmente se seu filho ou sua filha estiver numa condição que você sabe que na rua ele vai enfrentar preconceito, que você sabe que na rua ele vai receber pedrada de intolerância. Aí a gente tem que amar mais, porque você precisa ser o porto seguro para onde seu filho pode voltar, quando você sabe que na rua ele vai encontrar incompreensão. Então ame. Seja aquele com quem seu filho e sua filha vai aprender o que é amor. Ele precisa aprender em casa. Então, a finalidade da vida é a gente se melhorar, compreendendo que nós somos espíritos imortais, que nós viemos de uma trajetória imensa, continuaremos por essa trajetória imensa. A gente está no início. E durante o berço e o túmulo, a gente precisa se melhorar, evoluir, sem confundir as ferramentas que Deus nos dá com a finalidade que é uma só: espiritualizar a vida. Muita paz para todos. Obrigado, Ana Paula, pela excelente explanação, de esclarecimento para todos nós aprendemos. E para finalizar os trabalhos da noite, nossa irmã Maria José fará a prece de agradecimento. Queridos irmãos, encarnados e desencarnados, que a doce paz do Divino Mestre permaneça hoje e sempre em nossos corações. Nesse momento, só nos resta a Deus agradecer a Ti pelo banquete espiritual que foi dado para nós na noite de hoje, e que possamos, meus irmãos, ao voltar para os nossos lares, refletir tudo isso que foi falado, para que possamos evoluir com o outro, evoluir no dia a dia e evoluir compreendendo que a reencarnação existe e que nós podemos cada vez mais aprender. Que te peço também, Deus Pai Todo-Poderoso, por todos os irmãos cujo nome se encontram na caixa, que tu possa derramar sobre eles muitas bênçãos e atender de acordo com a necessidade de cada um. E te peço ainda, Mestre amado, para que ao voltarmos para nossos lares, seja seguido com o teu amor, com a tua paz. E que Deus nos abençoe hoje e sempre. E em prece, meus irmãos, devolvo a palavra ao nosso irmão para dar por encerrado mais uma noite maravilhosa na noite de hoje. Que assim seja. Que assim seja. E assim concluímos os trabalhos da primeira fase. Pedimos mais uma vez aos que estão em tratamento que mantenham-se em silêncio, harmonizados, receptivos para o passe. Muita paz.